Olá, saudações ao espectador do canal Plural. Mais um dia com mais uma entrevista. Hoje falando sobre Art Journal com a Séries Arantes, professora de expressão criativa, e que vai nos bater um papo aqui conosco, explicar um pouco como que é essa atividade tão interessante e criativa. Tudo bem, Séries? Tudo bem, Emerson? Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito o espaço para divulgar o trabalho aqui. Está tudo ótimo. A gente que agradece, porque a TV comunitária de São José dos Campos, como eu reforço sempre, é de todos nós, né? Então, Uhum. é um prazer a gente bater esse papo, você ceder o seu tempo, conversar conosco e explicar sobre essa atividade. Só que antes de explicar dessa atividade, conta para nós a tua história, a sua trajetória aí que cabe contar, que você se sinta confortável, profissional, até de vida mesmo, para depois a gente Uhum. entrar no tema e assim as pessoas ficam conhecendo um pouquinho mais então de você, Séries. Tá bom, Emerson. A minha história na arte começou muito cedo, né? Eu durante a minha infância, né? Meu pai ficou doente e minha mãe me colocou num curso de artesanato, de pintura em tecido, pintura de pano de prato, né? E eu me apaixonei. E a partir dessa idade, eu tinha uns 9 anos, né? Eu nunca mais deixei de procurar expressões artísticas, né? Então, depois eu teve uma época que eu fiz magistério, e daí eu fui fazer um estágio, que na época era magistério, né? Para dar aula, a gente daí eu fui fazer um estágio numa escola e eu acabei pintando todos os muros da escola. Daí eu passei um tempo pintando murais, né? Ah, você Depois pichou os disso, muros, foi isso? não Ah, era pichação, era pintura artística mesmo. tá bom, E, brincadeira. não, e era com pincelzinho mesmo, assim, eram pinturas enormes que eu fazia mesmo no pincel, não fazia nem com spray, né? E daí foi uma sucessão de trabalhos que foram surgindo na minha vida, né? Então, eu fiz isso, eu trabalhei com cerâmica, eu trabalhei com madeira, trabalhei com seda, com desenho, com pintura. Acho que o tempo que eu mais trabalhei, a expressão artística que eu mais trabalhei na vida foi cerâmica, né? Eu tinha um Cerâmica. ateliê de cerâmica, dava aula de pintura em baixo esmalte, e depois, mais tarde, eu também arrisquei muito arrisquei não, trabalhei, né, em montagem de site, que é um outro tipo de arte, arte digital, né? Então, as Sim. colagens digitais, as montagens, recuperação de foto antiga, né? Então, depois disso tudo, que eu acabei ingressando no Art Journal, né? Que foi na verdade, um resultado dessa experiência artística que eu tive durante toda a vida, que eu acabei decidindo trabalhar com Art Journal. Que legal. Deixa eu te perguntar uma questão. Por que que tá esse nome em inglês e não em português? Qual que é a história, né, por trás desse nome? Então, porque, assim, o que que acontece? Aqui no Brasil não é uma prática ainda muito difundida, né? O Art Journal significa literalmente arte diária, né? É a prática de arte diária. Mas ele é um termo que acaba representando um estilo de expressão artística, né? E não existe ainda um estilo muito definido aqui no Brasil, por isso que a gente acaba usando esse termo, né? Mas literalmente seria diário de arte. E Diário de assim, arte. é, eu acabei me apaixonando por essa prática porque durante toda essa minha vida que eu falei que eu acabei trabalhando com arte, eu sustentei meus filhos com arte, ela sempre esteve presente na minha vida, mas eu sempre trabalhei para os outros, né? Com exceção da cerâmica, que eu cheguei a ter um ateliê, mas eu sempre trabalhei para os outros. E eu sempre percebi que, mesmo quando eu tive o meu ateliê, algumas coisas da arte eram muito caras, elas eram muito inacessíveis para a grande população, né? Então, eu tinha esse sonho na minha cabeça de conseguir encontrar uma expressão artística que literalmente qualquer pessoa pudesse começar a fazer da sua casa sem ter que gastar material nenhum. E eu achei que o Art Journal ele te dá essa possibilidade
Você pode comprar material se você quiser, mas se você não quiser, você tem essa possibilidade de pegar uma revista, pegar uma cola, pegar uma tesoura e conseguir transformar isso numa expressão artística e criativa, né? Que Então, eu me interessante. apaixonei por essa ideia e daí eu passei 3 anos desenvolvendo um método para que as pessoas conseguissem se expressar através dessa prática acessível, entendeu? Entendi. Com aquilo que tem dentro de casa, né? E um pouco de criatividade, Exatamente. ou com muita criatividade, a pessoa então se É, envolve numa atividade interessante, leve, né? Que descontrai a cabeça e produz algo que serve para o seu lazer, serve para uma decoração e às vezes até como meio profissional, é isso, né? na verdade, no meu curso, assim, existe a possibilidade de você ganhar dinheiro com arte journal, fazendo cartões, né, cartões de casamento, cartões de batizado, fazendo quadros, existe essa possibilidade, né? Existe a possibilidade de você fazer isso só para relaxar também, porque não tem como você fazer arte e não relaxar, eu acho, é uma atividade que ela acaba tranquilizando a mente, né? Eu costumo dizer que quando eu começo a fazer arte, minha cabeça, assim, o mundo silencia, parece que fica, é como se fosse uma terapia não, uma atividade meditativa, só que uma atividade ativa, né? Uma meditação ativa que chamam, Você né? falou isso agora, é uma brincadeira, tá? Eu até pensei, não tem como fazer arte e não relaxar, né? Fiquei pensando, eu acho que pro artista tudo bem, mas para aquele pessoal que pinta quadro e tem lá o modelo que fica assim, né? Por horas, Ah, o modelo imagina. não relaxa. Pro artista é bom, O mas às modelo, vezes pro modelo é aquela situação, né, complicada. Mas é uma brincadeira. Eu exatamente. entendi o que você quis dizer e concordo contigo. Mas você sabe que você me lembrou de uma situação da época da cerâmica. Uma vez me contrataram para fazer um vaso enorme, assim, ele tinha quase 1 metro de altura, né? E ia vir para cá, para o Brasil, uma pessoa importante, eu não lembro exatamente quem era, acho que era a princesa da Dinamarca, mas eu estou com medo de falar besteira. E o hotel me contratou para fazer o vaso, para colocar no quarto onde ela ficaria. E você está contando desse negócio, né, do cansaço, né, físico do artista, né, que posa, por exemplo. E Uhum. eu lembrei dessa situação porque foi um vaso que, como ele era muito grande, ele foi feito no torno. E o que acontece, né? Quando você coloca no torno, às vezes na hora de queimar a peça trinca. E eu, conclusão, eu tive que fazer 5 vezes o vaso até dar certo, porque todos trincavam. E eu cheguei a dormir com o pincel na mão. Daí eu lembrei agora desse cansaço de você se dedicar a uma atividade que é, às vezes te dá um cansaço físico, mas Sim, ele não tira o cansaço, mas ele não elimina o relaxamento mental, entende? sim, Mesmo quando o concordo. meu cansaço é físico, eu continuo relaxando o Não, eu espírito, enfim, concordo. tudo Foi leve. uma brincadeira, porque no sentido que quando você está envolvido com uma atividade aí que é habilidade manual, envolve criação, o É, seu cérebro, né, e o indivíduo, ele se desconecta das outras coisas e vive aquele momento. E isso é saudável, está comprovado que é saudável, né? Você às exatamente. vezes se desconectar de outras coisas e viver uma outra atividade ali que é criativa. Isso é muito bom para o É, cérebro. Então foi uma brincadeira, mas eu exatamente. concordo contigo. A arte para sair muitas vezes tem muito suor, tem muita transpiração, né? Do artista que está ali empenhado e depois sai algo maravilhoso que todos vão apreciar. Muito bacana Pois isso. é. Mas eu falo que antes de sair alguma coisa maravilhosa, a gente erra muito, né? Porque eu acho que você falou de criatividade, né? Que tem que ter criatividade para fazer. E uma das coisas que eu defendo muito é que todo mundo nasce com criatividade, absolutamente todo mundo. Mas eu acho que durante a vida a gente vai escolhendo alguns caminhos, ou porque existe uma pressão de uma carreira mais sólida, ou então porque a gente se identifica com outras coisas e a gente vai soterrando essa criatividade, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com atividades que são mais intuitivas, a gente consegue despertar essa criatividade e consegue colocar ela em prática, né? E eu tenho Perfeito. visto resultados surpreendentes, assim, de pessoas que realmente acreditavam que não conseguiriam fazer nada e que sentem a vida até transformada por isso, né? Porque a arte, muitas pessoas pensam que quem faz arte é movida inteiramente pela emoção, né?
E eu também discordo, porque eu acho que a arte, no final, ela é uma ferramenta, inclusive, para melhorar suas habilidades racionais, né? Perfeito. Porque você tem mais foco, você tem mais concentração, né? Sim, Então, eu realmente acredito que a arte ela é bem transformadora, sabe? precisa de uma lógica, né, para você produzir, né? Ou seja, preparação, depois às vezes confeccionar, etc. Tem uma lógica, né? Primeiro, sei lá, eu moldo, depois eu pinto, eu passo o verniz, faço a colagem, aí já é a sua área, mas tem uma lógica que você precisa seguir, né? Isso envolve uma disciplina, cronometrar tempo, muitas vezes. Então, bem É. legal. E eu acredito também que quando você, porque eu falo assim, o que que é qual que é a minha visão da criatividade, né? Para mim, a criatividade nada mais é do que você encontrar uma solução diferente do óbvio, né? Então, quando você vê uma pessoa, alguma criação e você pensa assim, nossa, como essa pessoa é criativa, o que que você pensa lá no fundo? Nossa, como que ela teve essa ideia? É isso que as pessoas pensam, né? Exato, Então, eu exato. digo que a criatividade nada mais é do que buscar soluções, soluções que as pessoas não estão acostumadas a encontrar. E daí, quando você percebe que isso pode ser um caminho mais lógico, você começa a encontrar essas respostas, entende? Entendo. E falando um pouquinho assim, mais agora em termos de instrução, né? Como que é esse processo então da Art Journal? O que que você trabalha? Quais são os materiais? Como que é a dinâmica então de fazer, de exercitar essa prática, né? Dessa arte? Uhum. Então, assim, a variedade de materiais é infinita, né? Porque você pode, tanto de materiais gratuitos, quanto de materiais que você pode comprar, né? Então, quando eu vou falar primeiro dos materiais gratuitos, tá? Tá. É, eu posso mostrar alguma coisa que daí Claro, já fica mais fácil por favor, de eu fica à conseguir vontade. até de eu conseguir explicar melhor e ficar mais palpável, né? Sim, por favor. Então, por exemplo, esse aqui é um livro, né? É um livro velho que eu tenho em casa. Então, o que que eu faço com o livro? É um livro que eu não queria jogar fora, eu queria aproveitar o livro, então eu transformo. Eles chamam de altered book, né? Que é alteração de livro, a arte de alterar livro. E daí eu aplico a prática de art journal no livro, tá? Então, por exemplo, deixa eu achar uma que eu usei bastante material reciclado. Aqui, ó. Isso aqui é caixa de papelão, isso aqui é papel sulfite tingido com café, isso aqui é embalagem de café, isso aqui é a plantinha aqui que eu pego na praça na frente de casa, né? Sim. Então, assim, e tem um pouco de material comprado. Então, essas estampas aqui são estampas de material de scrapbook, né? Uhum. Então, a gente consegue muitos materiais sem ter a necessidade de gastar dinheiro, né? Porque você vê, ó, esse papel, olha que aparência bonita que ele tem, ele parece um papel envelhecido. Sim, E foi feito com café em casa, né? Então, essa aqui também, olha, é resto de papel, um monte de resto de papel, tá vendo? sim. E que eu vou emendando. Então, isso aqui cortei de revista, isso aqui eu cortei de revista, esse aqui, só essa asinha aqui dessa borboleta que é de um papel comprado. O resto é tudo de material que eu tinha, que eu fui pegando em materiais que eu tinha em casa. Então, assim, quando você começa a identificar, eu falo que a arte a prática artística, desculpa, do Art Journal, ela é mais do que é, o momento que você faz, é quando você começa a recolher o material, porque é quando você começa a identificar aonde que existem esses materiais, né? Então, é na revista, é no, é nas embalagens, é naquela caixa guardada no armário, né? Então, às vezes, por exemplo, esse aqui, olha, é um álbum que eu fiz para minha mãe, de Dia das Mães, tá? Então, aqui, o que que é? Um desenho que eu fiz para minha mãe quando era criança. Aqui, né, é um recortezinho de um bilhetinho que eu tinha feito para ela. Aqui, né? Um Aham. bilhetinho que eu tinha feito para ela. Então, são coisas que a gente consegue ter, muitas vezes, no armário de casa, né? Que E legal. quem gosta de fazer arte, normalmente tem material. Às vezes já fez um curso de artesanato e sobrou uma tinta, às vezes pintou a parede de casa e sobrou uma tinta, uma lixa, qualquer coisa que você tenha, é possível você adaptar para a arte do Art Journal, entende? Entendo, eu Agora, além disso, gostei bastante assim dessa do livro, né, que você mostrou.
Porque você Uhum. provavelmente tinha um livro lá que já não lia mais, ou não fazia mais sentido, né? E aí você É, aproveitou as páginas do livro para fazer a colagem das outras peças e assim ter um exatamente. livro de artes, né? Que Isso legal. mesmo. Deixa eu te perguntar uma outra questão. Isso, por É. exemplo, eu posso fazer quadros, então, para pôr na parede. Pode, pode sim, mas o que mais me pedem é esse álbum, como esse daqui que eu mostrei da minha mãe, porque a gente chama de histórias visuais, porque é um álbum onde você resgata memórias, traz as emoções à tona, e transforma suas memórias em imagens simbólicas e cria uma história visual, né? Então você conta aqui, por exemplo, eu contei a história da minha mãe e a minha, né? A minha Sim. história com a minha mãe, as minhas lembranças com ela, e daí a gente vai montando e vai. Então, assim, tudo aqui tem um sentido. O que parece um monte de coisa sem sentido tem sentido, porque tudo remete a alguma parte da história da gente. E isso é o que as pessoas mais gostam de fazer no Art Journal, é conseguir usar ele como uma forma de expressão do que você sente, ou para contar uma história, ou para homenagear alguém, entendeu? Olha que interessante. Vou fazer uma outra É legal. pergunta que é a seguinte: depois que eu faço, imagino o meu livro, né? Como esse exemplo. Aham. Já foi feito, não sei se não, se foi ou não foi. Alguém pegou essa arte que está em papel, que você tem ali interação com ela, mas transformou em algo digital depois? Eu já recebi encomenda de álbum, assim, de história visual, que nem essa que eu mostrei aqui da minha mãe, de uma história visual, mas para fazer digitalmente, né? Eu já Ah, recebi encomenda e já fiz. Eu, inclusive, tenho planos até de um curso futuro, né? De fazer a história visual digitalmente. Mas até agora eu só tenho ensinado essa colagem analógica. não, Agora, a arte digital ela tem uma grande vantagem, né? Porque é ainda mais fácil você conseguir material, né? Porque a internet é uma fonte infinita é, de eu, eu, material e inspiração. eu só perguntei porque eu achei que é muito legal, muito interessante, porque depois você, por exemplo, faz um livro, né? Que ficou maravilhoso, né? Imagina dessa forma. Você quer dividir essa experiência com o mundo, por exemplo. Então, transformar Aham. depois aquilo em catálogo digital, né, que passe as folhas, alguma coisa assim, pode ser interessante para você expressar a tua arte para o mundo através do seu canal no YouTube, ou sei lá, Instagram, Facebook, coisas desse tipo. Então me abriu também, olha, tem conexão com aquilo que é papel, né, que é tato, analógico, como você falou, e de repente para fazer uma difusão com esse meio digital que, querendo ou não, hoje invade a nossa vida, né? Claro. Essa encomenda, inclusive, que eu recebi, na verdade, eu não transformei em catálogo, eu transformei num vídeo, né? Então, a gente incluiu outras coisas que a colagem analógica não permite. Então, a gente colocou áudio dos netos mandando recado para a avó, né? Áudio da avó da pessoa cantando. Então, ficou um arquivo muito rico, ficou muito bonito mesmo. Muito E é uma bom. ótima ideia. E deixa eu te perguntar, quando a gente pensa no público-alvo, né? Só para ficar bem claro para o nosso espectador, qual idade para começar, até que idade, né? Mais para homem, mais para mulher, o que você tem experienciado nesse seu Aham. trabalho? Pela minha experiência, meu público maior é dos 25 aos 55, né? Mulheres. Meu público maior é esse. Mas existe assim, 10% dos meus alunos são homens, né? Então, existe o interesse também por parte dos homens, que acabam tendo uma tendência a gostar mais das colagens, de quadros do que das histórias visuais. É interessante, né? As mulheres, elas gostam mais de fazer esses álbuns porque é uma forma de deixar a sua história para a família, de passar para o seu filho, né? Contar a sua Uhum. história e passar de geração para geração. Mas normalmente é isso, mais de 30 até 55 Essa faixa mulheres, né? etária. Eu fiquei Isso. pensando aqui se isso não era uma atividade excelente, por exemplo, para a terceira idade também, né? Sim, verdade, Que é verdade. Eu acho que super sim. leve, né? Imagina uma casa, um abrigo aí de idosos, né? Poder pegar todas as recordações que tem, É, porque você está idoso deve ter acumulado recordações, né?
e a família, junto com a professora, né? De repente fazer essa atividade até para incentivar a cognição, Claro, né? E a preservação da memória desse idoso, que a gente sabe que com a chegada da idade, infelizmente, muitas vezes vão tendo algum tipo de sim, demência, perdendo memórias, né? E eu vi esse verdade. trabalho assim que me parece que seria fantástico desenvolver com idosos também. É. Inclusive, Emerson, eu tenho alunas que são psicoterapeutas, arteterapeutas e psicanalistas, e são pessoas que aplicam essa técnica com seus pacientes. Então, pessoas que tiveram uma história de dificuldade, algum trauma, elas usam esse recurso para a pessoa conseguir expressar a sua história e trabalhar os sentimentos que ocorreram durante o trauma, sabe? É muito Sim. interessante. Sim, os psicólogos têm essa técnica, né, principalmente com É, crianças, né? Porque a criança ela exatamente. não consegue se organizar mentalmente para sentar numa cadeira, um exemplo, e começar a tirar para fora aquilo que está dentro. É, Então, os psicólogos usam uma técnica, não sou psicólogo, não sei como chama, mas que eles colocam a criança lá com um lápis de cor, com as figuras, com papel e deixa a criança expressar. Aí, a partir do que as é. crianças ali expressam, né, juntam, os psicólogos Uhum, começam a analisar a questão dos traumas que ele pode estar, ou do que ela valoriza enquanto bom, né, que é importante. exatamente. Isso é bem interessante, gostei bastante. E deixa eu te perguntar, Uhum. onde que está acontecendo mais essas atividades, então, de Art Journal aqui no Vale do Paraíba ou em São José dos Campos? Como é que estão os núcleos desse tipo de trabalho? Então, eu, na verdade, eu trabalho online, né? Então, eu atendo o Brasil inteiro, né? Aqui na cidade mesmo, eu não conheço um núcleo que faça isso. Como eu te falei, não é uma atividade muito conhecida. Uhum. O que é mais fácil você encontrar são atividades como scrapbook. E que qual que é a diferença, né? Porque o scrapbook Boa. ele também é baseado na colagem, né? Então, Então, às vezes, antes de você explicar, o scrapbook, como você está falando, foi algo que eu já ouvi há mais um tempo atrás, e até teve sim, lojas aqui. Aí eu estou sim. vendo a Art Journal e estou com um pouco dessa referência. Então, fazer essa distinção vai ser Aham. importante para mim, que vou aprender, e também para o espectador. Por favor, marque bem o que que é uma coisa e Exatamente. outra. Mas, assim, a grande diferença do scrapbook para o art journal, primeiro, é a prática diária mesmo, literalmente, é você conseguir todo dia fazer arte de uma forma simples e acessível. O scrapbook, ele tem imagens maravilhosas, né? Como você viu, eu uso, inclusive, algumas, né, para auxiliar nas minhas montagens, né? Mas o scrapbook, ele é uma arte voltada para um resultado estético, né? E o Art Journal, ele é uma colagem voltada para a expressão. O objetivo principal é você se expressar, desenvolver a sua criatividade e fazer isso diariamente, né? Então, você mistura mais materiais. Então, no Art Journal, a gente tem também aplicação de, por exemplo, nem aqui, ó, aqui eu tenho uma flor seca, aqui eu trabalho com materiais que são reciclados, né? Então, quando você. E você pode, inclusive, trabalhar com tinta no Art Journal, né? Então, às vezes, eu trabalho até com textura no Art Journal, Uhum. trabalhando com massa corrida, com stencil e tal. E o scrapbook, ele é mais estético, né? Então, são expressões diferentes, tá? Entendi. Mas eles têm mas é a mesma raiz, né? Tem muita semelhança, assim. Deixa eu fazer uma distinção bem simplista, tá? Porque eu não sou da área. Poderia Tá. dizer que o scrapbook está mais voltado à construção aí de bibelôs, não estou falando mal, mas de objetos que são decorativos, enfeites, né? E o Uhum. Art Journal está mais para um lado mais de memórias, expressão e não Expressão tanto pessoal, de coisas para ficar em cima de uma mesa, por exemplo. exatamente. Não? Ou pode ser? Não, acho que é isso É? mesmo. Acho que é isso mesmo. Apesar do scrapbook também fazer álbuns lindos, né? Tem também gente que faça, mas é isso. O Art Journal ele é uma expressão. O foco principal é você se expressar, é você mostrar o que você sente.
né? E no scrapbook é você fazer um enfeite, né? Fazer uma coisa bonita, né? É Entendi. isso mesmo. E que na arte, né, você vê que não tem nada que se não aproveite. Pelo contrário, a arte ela é muito integrativa. Então você usa a É, técnica do scrapbook nessa tua atividade, né, na art journal. Você usa a técnica também até de pintura, né, que tem gente que só isso, pinta em tela, pinta vasos, e você acaba aproveitando um pouco dessa técnica. Depois você acaba tendo um pouco de redação, né? Porque você escreve uma história também. Então a arte ela é exatamente, rica porque ela não tem exclusão, né? Ela é integrativa. Você pega exatamente. técnicas de uma linha e aplica na outra, e assim a arte vai ganhando cada É, vez mais vida e ganhando, ficando mais próximo, inclusive, das pessoas, né? isso. Ah, porque assim, esses mini álbuns que a gente faz são mini álbuns que podem ser um diário pessoal, como você falou, das pessoas escreverem o que estão sentindo, pode ser um álbum de poesias, pode ser um álbum de música, pode ser um álbum onde as pessoas colocam histórias de filmes que elas gostaram, alguma coisa para contar a história da mãe, do pai, de um amigo, então pode ser uma homenagem, né? Pode contar a história de uma viagem. Então, ele vira um companheiro, porque você está ali o tempo todo colocando coisas do seu dia a dia, como um diário mesmo, né? Então, é um diário tanto criativo quanto pessoal, né? Eu falo que é uma jornada de conhecimento, porque você aprende uma técnica nova, mas é também uma jornada de autoconhecimento, né? Porque existe aí muita gente que trabalha com a técnica de escrita para autoconhecimento, né? E eu acho que o Art Journal ele faz isso através de imagens, através de cores, de texturas, né? Perfeito. Você falou que é uma atividade, né, que está sendo ainda difundida, cada vez mais conhecida, mas que ainda não é tão conhecida como fora do Brasil. Isso Isso. originalmente, você sabe se veio mais da Europa ou dos Estados Unidos? Onde que começou esse movimento? Então, eu não sei exatamente onde começou, para falar a verdade, né? Mas ele é muito difundido na Europa e nos Estados Unidos, exatamente. Canadá também é muito forte, né? Em alguns pontos, por exemplo, da Europa, não, assim, é mais ali na Europa mais oriental, sabe? Naquela Uhum. parte mais oriental, na Rússia também é muito forte. No Japão também tem muita gente fazendo trabalhos maravilhosos de arte journal. Agora, ali, assim, Espanha, Itália, mesmo Portugal mais, mas Espanha, Itália, a gente não encontra muita coisa também, não. Então, É na uma área que Europa ainda do leste, né, mais para o lado do é leste europeu e para o lado da Ásia, você tem isso. maior aplicação dessa técnica e para o lado É, então mais aqui do oeste europeu nem tanto, entendi. Você e acha assim, e que cada região, ah, ela tem características diferentes, né? Então, nos Estados Unidos tem uma tendência mais moderna, mais colorida, na ao leste da Europa, tem uma gaguejada, ao ah, leste da Europa, a gente tem uma coisa mais tradicional, quer dizer, as culturas acabam sendo mostradas, né, através da arte. E no Japão elas são muito cleans, elas são muito limpas, muito monocromáticas, claras, né? uhum. E daí, quando a gente falou de material, eu falei dos materiais gratuitos, mas principalmente no Japão a gente vê muito de material comprado, né? Então sabe aquelas práticas que a gente tinha quando a gente era criança, de álbum de figurinha, que você descolava e tinha os adesivos? Sim. Então, eles têm muito adesivo, né? Tem muita. Deixa eu até pegar uma aqui para mostrar. Eles usam muito isso aqui, que eles chamam de washi tape, né? Que são fitas adesivas já decoradas, né? Ah, que legal. E E deixa eu os entender, materiais isso é são o quê? Um maravilhosos. carretel de linha, isso que você tem na mão? Não, isso é um carretel adesivo. É como uma fita, tá Aham. vendo? Só que ela já é toda decorada, então eu só tiro e colo, E tá usa, vendo? entendi. Então, assim, eles têm muito materiais e são materiais maravilhosos, né? E, assim, aqui no Brasil tem muitos desses materiais que a gente não encontra ainda, porque são materiais, como eu disse, que são duas coisas. Uma que que eles são fabricados lá, e a importação acaba importando materiais
que tem mais a ver com a nossa cultura mesmo, né? Que é uma cultura de materiais mais modernos, mais alegres, mais expansivos, com cores mais de verão, né? Sim. Então, é como eu digo, cada país acaba criando uma linguagem do art journal que tem a ver com a cultura do próprio país, né? Você quer fazer um teste interessante? Pede para um brasileiro desenhar uma árvore e pede para um Uhum. europeu desenhar uma árvore. Você vai ver Exatamente. como é que fica a árvore do Exatamente. brasileiro, como é que fica a árvore do europeu. Porque É. elas são as memórias que eles têm ali, né? Um com o outro. A Europa ela é É, muito assim fria. A imagem deles normalmente vai ser uma árvore seca, né? Porque é o que é, eles vivem. Aqui não, a gente vai fazer uma árvore, vai encher de flor, de cor, e de fruta, de mato embaixo, né? Nossa mentalidade, ela vai expressar, né? Aquilo que a gente experiencia. E todas são exatamente. muito válidas, né? Claro, Muito válidas. claro. O que que seria, a gente fala o que que seria do verde se não tivesse o amarelo, né? Quer dizer, você tem as cores, elas se potencializam, assim como as imagens e todas as referências que a gente tem durante a vida e que a gente acaba expressando na arte, né? Poxa, que legal. Então me conta aí, para além do seu telefone, que já está aqui embaixo, onde você está, como é a dinâmica de entrar em contato contigo e combinar uma atividade, então, da Art Journal. Como que o Tá. espectador pode te contatar e quais são as suas dicas, né, para o nosso Uhum. espectador? Bom, primeiro eu vou dar a dica, né? A dica é assim: faz arte, que a arte faz bem para o espírito, faz bem para a cabeça, e eu acho que dá para a gente fazer com o material que a gente tem em casa. Pega um caderno, revira a gaveta, pega uma revista, acha uma imagem que te chama a atenção e começa a trabalhar a partir daquela imagem, né? Começa a enfeitar essa imagem que você vai se surpreender que resultados vão aparecer, né? Eu acho que é uma prática gostosa, faz bem, como eu disse, e é acessível, dá para você fazer na sua casa, né? Eu atendo mais as pessoas pelo Instagram, é onde as pessoas mais entram em contato comigo. A gente tem algumas atividades lá, né? De terça e quinta eu faço stories interativos que as pessoas assistem e participam dando respostas. Quarta-feira eu faço live e depois essa live fica no meu canal do YouTube de quinta a domingo, que meu canal do YouTube também é Séries Arantes, é tudo Séries Arantes. E como meu nome é muito diferente, é fácil de vocês acharem, né? E tem os cursos, eu tenho o curso de histórias visuais e tenho o curso também do Despertar Criativo, né? E o curso Despertar Criativo eu só abro vaga de vez em quando, porque eu costumo dar uma atenção muito especial para cada aluna, né? Então eu Uhum. vou fechando turmas que eu consiga dar conta de atender. E tem o curso de histórias visuais, que ele está sempre aberto para a pessoa que quiser adquirir. Então, é só ir no meu Instagram que você vai conseguir falar comigo no direct, pode mandar e-mail, fazer sinal de fumaça. Você vai conseguir me encontrar. Pelo telefone também, eu tenho WhatsApp. Então, pode ter certeza que eu respondo pessoalmente. Tá Que bom? maravilha. Muito obrigado, viu, Séries, por essa entrevista aqui Eu que tão agradeço, Emerson. didática, boa, gostosa, né? Falar de artes é sempre muito bom. E obrigado. Volte mais Imagina, eu que vezes. agradeço. O Muito canal Plural obrigada, está viu, com a pela porta oportunidade. aberta aí para o artista, para a população em geral. Então vamos marcar mais para frente. De repente você traz aí Tá uma legal. história, quem sabe Tá bom. uma aluna que você Isso. desenvolveu queira fazer uma entrevista também, explicar como é fácil, como é possível, né? E assim Tá difundir legal. essa prática da arte journal aqui no Brasil, que é bem bonita. Gostei. Ah, que legal, que bom, Emerson, eu fico contente. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Um abraço para todo mundo. Tá bom. Então, obrigado, espectador do Canal Plural. Só reforçando, fique conectado conosco aqui na NET Claro, no canal 3. Você sintoniza e vai assistir a programação do Canal Plural. Acompanhe a nossa página também no Facebook, no YouTube e no Instagram. Em breve estaremos também na Vivo Fibra e assim aumentando o nosso alcance. Para você, espectador do Canal Plural, a TV comunitária aqui de São José dos Campos. Um grande abraço a todos, mais uma vez obrigado, Séries, e até a próxima. Obrigada. Até.